A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido de antecipação da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A solicitação partiu do advogado... É o que faltava, né, Fernão? A solicitação partiu do advogado Fábio de Oliveira Ribeiro, que alegou que o Brasil se encontra sob risco de um golpe de Estado e que o atual presidente, Jair Bolsonaro, nunca foi capaz de defender a democracia. Na petição, Ribeiro pede a intimação de Bolsonaro para que, no prazo de 1 hora, o chefe do executivo reconhecesse publicamente o resultado da eleição, sob pena de ser decretada a posse antecipada do novo presidente da República. A ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido, classificando-o como incabível e destituído de fundamentação jurídica mínima e de indicação de base constitucional e legal. Seria um encurtamento do mandato do presidente Bolsonaro, né, Fernando? A antecipação da posse, encurtamento do mandato, né? É inacreditável, esse país está... Cara, essa gente está disposta a tudo. Esses caras vão pesar a barra, né? E o Brasil está andando no fio da navalha. Não entendeu ainda a loucura que cometeu de ter tirado esse cara, esse Lula e essa claque dele, da onde eles deviam ter sido mantidos. Você já ia ter que mexer no calendário aí, hein, Zé? Ao invés de 1º de janeiro, já ia ter que se preparar para a posse antes da hora. Não vai acontecer isso pela decisão da ministra Carmen Lúcia, Zé. Pois é, tem uma máxima aqui que diz o seguinte, Vitor: mandato não se estica e não se encurta. O mandato tem a duração que as urnas garantem ao eleito. Esta é a realidade. Fazer uma proposta assim já deveria ser crime contra a democracia. Essa pessoa já deveria ser processada e Alexandre de Moraes jogar no rol daquele processo investigativo lá, chamado A Coisa, né? Que é aquele inquérito, dizer, olha, isso aí é um ato antidemocrático, pedir para o encurtamento. Para não dizer que nunca houve uma proposta assim, no governo Sarney houve a possibilidade de entregar a Collor o mandato um pouco antes. Eu me lembro do líder do governo, José Sarney, na época, me disse o seguinte, que houve um debate e que o então ministro da Economia pediu ou solicitou, né, para que o governo avaliasse a situação de entregar o governo antes, porque a situação estava descontrolada, a inflação alta, o Marcílio Marques Moreira. Enfim, houve a proposta numa reunião. E aí o líder do governo olhou para Sarney e Sarney admitiu a possibilidade. E aí imediatamente ele tomou a palavra e falou assim, olha, presidente, isto é uma missão. O mandato é uma missão. E nós vamos até o fim. A inflação naquela época realmente estava muito alta, havia um descontrole econômico muito grande e o Collor tinha sido eleito assim com uma popularidade muito alta, a transição era muito forte, com nomes novos, fortes, e tudo isso justificável. Veja que essa proposta partiu de dentro do próprio governo. Agora, encurtar mandato, só a proposta já significa um ato antidemocrático. Você, Mota? Olha, eu vou pegar um comentário que o Fernão fez há pouco, né? E não sei se foi exatamente com esse significado que ele quis dar, mas me ocorreu isso. A esquerda não tem propostas para a modernidade. O que esses grupos de esquerda têm é simplesmente um projeto de poder. A defesa dos direitos fundamentais é uma das bases da civilização ocidental moderna. Esse conceito de direitos fundamentais não é propriamente uma novidade, ele já tem alguns séculos. Eu arrisco dizer que ele forma a base do chamado Estado de Direito. Os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à livre expressão. É inacreditável que a gente esteja hoje discutindo essas coisas. E esses direitos, isso é sempre bom lembrar as pessoas, eles são, os direitos individuais, eles são sempre contrapostos à opressão do Estado. A grande ameaça aos direitos dos indivíduos, aos nossos direitos, é o crescimento do Estado, porque quando o Estado cresce, e ele cresce com várias desculpas, ele cresce com vários nomes, e o Estado esmaga o indivíduo e retira esses direitos de nós. Ele retira o direito
da gente falar, ele retira da gente o direito da gente se indignar. E aí é que está a grande armadilha que está se montando no Brasil hoje. É a justificativa de agigantar o Estado para cima de nós, justamente com a desculpa de que isso é para nossa proteção. E se as pessoas que estão sonhando esse sonho doido de uma noite de verão não acordarem, na hora que esse despertar vier, o Estado, cuja existência é justificada pela proteção dos nossos direitos, ele vai servir justamente para tirar esse direito de nós. Com essa... Oi, diga, Fernando. É sexo explícito, Mota. Hoje, o Alckmin, o trânsfuga, anunciou o pessoal da transição para relações exteriores. São duas cabeças da direção do Foro de São Paulo. Quer dizer, o Foro de São Paulo foi criado, entre aspas, para reconstruir na América Latina aquilo que foi perdido na Europa do Leste com a queda do Muro de Berlim. O que foi perdido na Europa do Leste com a queda do Muro de Berlim? A NKVD do seu Putin mandando fuzilar nego em porão, né? Porque falou a frase errada, pensou a coisa errada. É isso que foi perdido. É você viver murado e ser metralhado se você tentar visitar o seu parente do outro lado da cidade que foi dividida por uma muralha, né? Por cerca de arame farpado. É isso que esta gente está querendo reconstruir na América Latina, que se perdeu com a queda do muro, né? E na transição, quem são os nomeados para relações exteriores do Brasil? É a senhora, como é que chama? Mônica, não sei das quantas, né? Que é diretora do Fundo de São Paulo, né? E o senhor Romênio Pereira. Mônica Valente. Mônica Valente. Isso. Quer dizer, tudo isso está anunciado e cantado. O judiciário já foi desativado, né? E você tem hoje o quê? O Supremo Tribunal e um bando de ONGs de advogados, né, que estão assumindo a voz do judiciário sem ser também, porque não são agentes tão deletérios quanto esses que tomaram a imprensa, né? Agora, o resto dessas instituições tá morto. E você tem aquele lumpen, aquele banditismo do Congresso, a turma comprada, vendida, escrachada, que está nessa parada, né? O resto não tomou posse ainda. Então, é isso, você tem caras colocados em postos chaves, né, trabalhando para destruir o sistema democrático no Brasil. O legislativo não legisla mais, só quem legisla é o senhor Alexandre de Moraes. O judiciário não julga, qualquer sentença do STJ para baixo é anulada a chute e pontapé. Você não tem mais nada no Brasil, sobrou isso, né? E essa gente que se diz jornalista, finge que isso não está acontecendo. Cara, que vergonha, que horror, isso é crime.